Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Box. Eu me chamo Maiara Veloso. E eu sou Jéssica Lima e já vou logo dizendo a vocês e garantindo que o episódio de hoje está sensacional. Então, chega mais nesse podcast que é tudo de bom para você. Nesse episódio, nós temos dois convidados bem especiais, dois gestores do Grupo Centerbox, e vamos conversar um pouco sobre o tema Histórias Inspiradoras, como tornar-se referência na empresa. E Maiara, já que você falou, né, começou a apresentação, vou pedir licença para dar continuidade, dizendo que esses convidados são dois dos nossos gestores mais veteranos aqui no Grupo Centerbox. Eles juntos estão à frente, respectivamente, de duas filiais muito importantes. Um deles, né, está à frente do centro de distribuição e o outro está à frente da nossa indústria de panificação Dona Leda. Então recebam com muito carinho eles, Clébio de Assis e Carlos Braga. Então, obrigado aí, agradeço pelo convite, né? É uma honra, né, ter sido convidado, ainda mais com esse tema, né? Então, estamos aqui para contribuir, né? Espero que a gente possa inspirar outras pessoas através do que nós vamos dizer aqui hoje, não é, Clébio? Perfeito, Carlinhos. É uma satisfação enorme eu estar nesse momento com vocês e vou passar um pouco dos conhecimentos que eu aprendi durante a minha trajetória no grupo, pessoal. E hoje os nossos seguidores podem esperar muita história. E para iniciar esse bate-papo bem bacana, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês, né? Como tudo começou. Bom, eu comecei na empresa, né, em 1996, né? Faz 28 anos que estou no Centerbox. Comecei como repositor de FLV, né, na loja do Parque São José, que é hoje a nossa loja 2. E daí por diante fui evoluindo na empresa e hoje cheguei até a gestão da indústria de panificação Padaria Dona Leda, né, que é um dos grandes desafios que estamos lá. E sou formado em gestão de pessoas, gestão comercial, aliás. Fiz MBA em gestão de pessoas, finalizei agora esses dias. E fiz MBA em marketing também. Então essa foi a formação que eu adquiri aqui na empresa, né, através dos projetos que a empresa tem, do que a empresa coloca para a gente como gestor. Então, já fiz uma faculdade e 2 pós-graduação para poder continuar evoluindo na empresa, né? Carlinhos, e tu começou com quantos anos aqui na empresa? Comecei com 18 anos de idade. Foi o primeiro emprego, tô aqui até hoje. A gente pode dizer que é uma vida, né? Uma vida, né? É uma vida. Conheci minha mulher aqui na empresa, meu filho já nasceu aqui trabalhando na empresa. Então, tudo foi aqui na empresa. E você, Clébio, fale um pouquinho dessa história. Eu tenho uma história que eu me considero uma história linda, certo? Eu comecei aos 13 anos em outra empresa, certo? Aí, da outra empresa eu passei 17 anos e cheguei no grupo Centerbox. Estou há 18 anos no grupo, certo? Eu comecei minha trajetória aqui. Eu já vinha com experiência de outra empresa, porém, quando chegou aqui, fui recebido muito bem pelo presidente da empresa, seu Geraldo, né? Que, como ele fala, que eu tinha muito padrinho na empresa, certo? Que eram gestores, que eram já gerentes. Ele, rapaz, eu só tenho uma vaga para você, é de conferente. E eu olhei para trás e disse aquela frase: vamos ter que regredir, 2 passos para trás para dar os para frente mais seguro. Ele disse: eu aceito, seu Gerardo, aceito. E ele falou essas palavras para mim: mas aqui quem manda no seu salário é você. Aí meus olhos encheram de alegria. Aí em pouco tempo eu passei como conferente, como eu via com uma bagagem de 17 anos de outra empresa, né? Isso aí eu encarei o desafio. Há pouco menos de 5 meses eu já era encarregado. Aí tirei as férias de um gerente, aí ele me promoveu novamente. Fui ser encarregado, de encarregado eu pulei para subgerente, de subgerente fui para gerente. Isso a gente começou a construir o centro de distribuição e ele, em 2011, me convidou para eu assumir o Complexo CD. E eu, orgulhoso, dedicado, aceitei e encarei o desafio que estou até hoje. Sou formado em logística, sou pós-graduado em administração e negócios, certo? E tenho muita honra de ser um dos felizardos a trabalhar no grupo, pessoal. Olha aí. E para quem não sabe, né, Maiara? O Clébio, hoje, ele fica muitas vezes à frente de contar um pouquinho da história dele para os nossos novos colaboradores, Sim, né? Sempre nosso que a gente tour. faz
uma integração, né? Ele sempre apresenta e a gente vê o quanto as pessoas que estão chegando brilham os olhos, né? Para essa história, porque às vezes a gente vê aquele profissional chega dentro da empresa, vê alguém ali com um cargo estratégico e acha que foi muito fácil, né? E acha que foi muito simples, que já começou como gestor, e vocês são prova viva de que isso não é verdade. E aí a gente sabe que numa trajetória como essa, que é muito longa, né? Muito linda, mas também existem muitos desafios, né? Eu queria entender de vocês, né? Quais foram esses desafios que vocês já tiveram durante toda essa trajetória e que para vocês serviram até de aprendizado, né, gente? Então, o meu principal desafio, foi o primeiro desafio, foi me tornar encarregado de FLV, né? Era uma função que eu queria muito. Então, assim, quando eu entrei na empresa como repositor de FLV, eu não fazia aquilo que eu tinha que receber por aquela função. Então, se o gerente precisasse que eu fizesse o pedido, eu fazia o pedido. Se o gerente precisasse que eu arrumasse o setor de outra forma, eu arrumava, mesmo sendo um repositor de FLV, né? E com isso, almejando subir de cargo na empresa, né? Sim. E quando veio a função para encarregado de FLV, na primeira vez eu não fui o contemplado, né? Foi contemplado outra pessoa. Então a gente, primeiro momento, se frustra, né? Mas a gente depois, bola para frente, eu tenho que trabalhar e eu quero crescer. Na segunda vez, chegou a minha hora de ser encarregado de FLV. E esse foi um dos grandes desafios, porque eu fui encarregado de FLV em uma loja que não era ainda moderna por dia de hoje. Nós fazia toda a exposição em cima de caixa, né? Em caixa de FLV. E na época teve uma premiação para quem fosse o melhor encarregado. Na época nós tínhamos 4 lojas, né? E eu tinha na minha cabeça que eu não ia ganhar aquela premiação, porque já tinha uma loja que já era bem arrumada, que era a loja de baú, já tinha geladeira no FLV, né? Já era bem arrumada, e a minha não era, tanto assim. E por incrível que pareça, quando foi escolhido o melhor encarregado de FLV na época, fui eu que ganhei a premiação, né? Tinha um valor em dinheiro na época, e antes reuni toda a minha equipe, olha, se eu ganhar, porque para mim não era importante o dinheiro, claro que o dinheiro é importante, a gente quer ganhar o dinheiro, mas era o mérito de ganhar aquela premiação de ser o melhor encarregado. E isso para mim no início da minha carreira foi um desafio muito grande. Mesmo eu achando que não ganharia, mas eu fiz o meu trabalho. Então, era analisado onde a gente arrumava a mercadoria, era analisado a exposição, como fazer a exposição, era analisado a quebra, né? E com isso eu ganhei essa premiação e dividi a premiação entre toda a minha equipe do setor, que me ajudou a ganhar essa premiação. Então, há 28 anos atrás, esse foi o meu primeiro grande desafio, né? Aí veio outros, que é quando a gente vai mudando de função, e cada vez que se muda de função é um desafio diferente. Só que todos viram desafio, depois viram as oportunidades, e depois se tornam, no nosso dia a dia, uma função que a gente faz com habilidade, porque você já aprendeu, você aceitou o desafio e já correu atrás e já sabe como fazer, né? E é bacana no seu discurso, porque eu acho que a primeira dica que você deixa para quem está nos acompanhando é justamente a resiliência, né? Porque não passou na primeiro processo seletivo interno, né? E Sim. você poderia ter desistido, você poderia ter buscado outros caminhos, né? E não, você persistiu, você continuou se dedicando, né? E conseguiu uma segunda oportunidade assumir e foi fundamental para você estar hoje aqui, Sim, né? com Com certeza. certeza, Uhum. na empresa. E às vezes tem pessoas, eu falo para os meus liderados, que às vezes vão participar de uma seleção na empresa, que às vezes se desanimam no primeiro momento. Eu acho que é normal, né? É Sim. normal da gente, ser humano, se desanimar. Mas a gente tem que saber o que vai fazer com aquele desânimo. Peraí, eu quero continuar persistindo ou eu vou parar por aqui mesmo, né? Então, quando a gente para, você não chega onde você almeja chegar um dia, porque você parou, né? Quando a gente pega aquele desânimo e transforma em mais energia para você buscar cada vez mais, vai chegar a hora. Às vezes aquele não era o momento ainda, né? Exatamente. Então, para mim, eu entendi, né, que não era o momento ainda. Quando veio uma segunda oportunidade, então eu passei e me destaquei na função como encarregado de FLV na época. E Carlinhos, como é importante, né? Assim, as nossas pequenas vitórias, elas precisam ser celebradas, porque você conta sobre uma premiação que aconteceu há muitos anos atrás, mas olha o impacto, né, que gerou na tua vida, né? O quão significativo foi uma comemoração, uma celebração
né, de uma premiação que foi lançada aí pela empresa. E às vezes a gente não celebra essas pequenas vitórias, né? Sim. Ou a gente lida com colaboradores, ou com colegas, ou com pares que acham que é pequeno, né? Que poderia ser algo maior, mas olha o impacto que foi para você como profissional ganhar uma premiação como essa, né? Sim. Quanto isso é O importante. valor da conquista, né? Porque aí veio um trecho aí da tua história, vem com muita determinação, né? E valorizar as pequenas conquistas. E eu acho que isso é muito importante, né? Para se construir uma carreira profissional. Com E certeza. você, Clévia? Rapaz, Kleber, né? Rapaz, eu acho que o meu maior desafio no grupo foi quando eu estava almejando, né? Eu era subgerente da empresa e sempre tinha a quem eu dar satisfação. O que era que eu ia fazer, como eu ia fazer, do jeito que eu ia fazer, e aquilo eu levava para o meu gerente para poder a gente debater junto e a gente, da melhor forma possível, a gente fazer, executar, direcionar. Mas quando o seu Gerardo disse, você, a partir de hoje, porque eu já havia tirado as férias do gerente, do meu gerente, já havia tirado as férias de 15 dias, depois fui chamado pela diretoria perguntando se eu conseguia tirar mais 30, 45, eu disse, top. Só que eu sabia na minha mente que ele ia voltar, né? O meu gerente ia voltar. Quando ele voltou, o seu Gerardo nos chamou e perguntou, você vai para a loja tal e você, a partir de hoje, você assume tudo lá embaixo. Pronto, terminou a reunião. Vocês podem sair. Agora, como é que eu ia sair se as pernas tremiam todas? Aí eu abri o buraco. Como é que eu vou dominar isso aqui tudo? Porque eu dava satisfações e a partir de hoje vai ser eu. Eu não dormi, pessoal. Eu não dormi, não foi só um dia, deixei de dormir, nem 2 dias que eu deixei de dormir. Eu passei não sei quantos dias sem dormir, pensando o que era que eu ia fazer. Só que eu tinha toda a bagagem, eu já sabia como fazer. E o interessante foi que o acolhimento das pessoas, porque eu já tinha uma gestão com as pessoas e eu já tinha aproximação com elas. Ali foi uma facilidade muito grande, de eu, quando assumi, ter as pessoas ao meu lado. E o meu trabalho começou a se destacar, eu comecei a mostrar novos horizontes para eles, para as pessoas, o bem-estar, como era que a gente fazia para conquistar, o que era que a gente estava ali, o propósito da gente. Eu comecei assim, a interagir com eles e eles perceberam que podia confiar na minha pessoa. Isso trouxe uma segurança para mim e fez com que eu me destacasse mais ainda para poder, quando chegar as novas oportunidades, eu estar preparado, que é o que eu faço até hoje. Eu acho que você até já começou a falar um pouquinho, Kleber, mas se você puder explanar para a gente que habilidades foram essenciais, né? Teve as dificuldades, Teve. mas no discurso de vocês fala o quanto foi difícil e já traz um pouquinho de que habilidades vocês tiveram que se desenvolver ao longo desses anos para que vocês conseguissem se manter, né? No cargo, no crescimento que vocês, né, estão ali até hoje. Eu acredito, Mayra, que é os desafios, certo? Atitude, eu tenho muita atitude. Eu tenho, assim, uma facilidade de aprender muito grande e persuadir os meus colaboradores. Eles sempre estão do meu lado. É muito difícil eu falar com algum colaborador meu e dizer, você está comigo? E ele dizer, tô, sim, senhor. Isso é fundamental para um gestor. E a minha atitude, quando você está com um problema, alguma coisa que for uma resolução rápida, eu estou dentro. Eu sou aquela pessoa que pode descontar sempre, isso aí é fundamental. E eu tive bons frutos do que eu plantei. Acredito que tenha sido isso, Mayara. E até nossa cultura desse mês, né? Você foi lá para o nosso Instagram falando muito do nosso valor do sentimento de família, né? Porque a gente que acompanha realmente a sua gestão vê o quanto a sua equipe ela é próxima de você. E eu acho que é muito desse seu raciocínio, e eu vi um pouco assim de até de gratidão. Tipo assim, eu assumi um grande desafio, mas eu tinha uma equipe. A importância que é o gestor ter uma equipe que confia, que sabe que está junto, e isso é muito da relação, né, de muita conversa, eu acredito, que é um pouco do que você traz, né? E Mayara, quando você fala confia, vou pegar até essa palavra, confiança, né? Quando o Kleber fala sobre ter atitude, ter iniciativa, né? Quando o colaborador precisa, está ali a posto. Isso é muito importante, né? Porque isso gera a confiança nas pessoas.
Porque, e eu falo isso por experiência própria, assim, essa troca que nós do RH, né, nós do setor de recursos humanos, que eu acredito que é uma realidade para todas as áreas staff aí do grupo, né, em relação a você, por exemplo, né, que a gente, quando precisa do seu apoio, a gente sabe que você vai dar esse suporte. É por conta dessa atitude que você já tem e que isso transcende, né, as relações, isso passa não só para os colegas de trabalho, para os colaboradores, e quanto isso é importante para vocês que atuam no cargo de liderança, né? E você, Carlinhos, o que nos diz em relação a Eu acho essas que o Kleber habilidades? falou um pouco aí, né? A atitude é tudo numa liderança, é tudo para quem quer evoluir dentro da empresa. Mas eu acho que para quem quer evoluir, a curiosidade também vale muito a pena. A pessoa ser curioso, querer aprender, saber como faz, né? E assim, e para a gente que hoje está numa gestão, né, na frente de uma filial, gerindo uma filial, o trabalho em equipe é muito importante. Então a gente precisa trazer a equipe para junto da gente. A equipe precisa gostar de aceitar desafio, porque se a gente, como gestor, a gente gosta de aceitar desafio, mas você tem uma equipe que ela não gosta de desafio, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, muitas das vezes, quando eu recebo algum desafio, algum produto novo que a gente tem que desenvolver, o mercado está fazendo isso, está fazendo aquilo, que eu chamo a minha equipe de encarregados, você vê nos olhos dele brilhando, é um desafio nós vamos conseguir fazer, né? Então, a gente desenvolve um produto, faz um produto, testa para depois levar para a diretoria. Então, a gente vê que a equipe, os encarregados, a minha equipe lá, subgerente encarregado, eles chega, compra a ideia e leva para os demais da equipe e a gente consegue desenvolver um produto bacana, que é aprovado, que todo mundo gosta. Então, para a gente, como líder, como gestor, tem a atitude, tem a curiosidade e tem que ter a vontade de fazer, né? E fazer com que a equipe tenha esse mesmo perfil, né? Tenha o nosso mesmo perfil. Claro que não vai ser 100%, mas se a equipe está junto, né, já tem aí 90% do caminho andado, né? Vocês estão falando muito da equipe de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, só para quem está, né, nos acompanhando e entender, porque a Jéssica até apresentou o nosso centro de distribuição e a nossa indústria, né? Mas fala um pouquinho para a gente, só para ficar claro, a dimensão que é, né, a filial de vocês hoje para o Grupo Centerbox, né? Porque o Carlinhos fica à frente de toda a distribuição das padarias. Mas eu queria que você falasse um pouquinho só para as pessoas entenderem, quando vocês falam da importância da equipe, também o quão, né, à frente dos processos, que são bem importantes, e produtos, né, a área de vocês hoje atinge diretamente no resultado da empresa, né? Total, Maíra, total. Hoje eu tenho uma afinidade muito grande com o Carlos, da padaria, certo? Quando ele me pede ajuda, sempre eu estou aposto. Tá junto, né, Kleber? São uns desafios muito grandes, porque ele tem duas rotas, a distribuição total das lojas, certo? Eu abasteço as 17 filiais do nosso grupo, certo? Tanto na linha de frios, congelado, resfriado, FLV, os cereais e a linha seca total. Isso é um desafio muito grande. Conto com a colaboração de todos, porque são muito empenhados. Meus encarregados em si, todos são da base. Todos os meus encarregados são da base. Aí fica mais fácil de eu administrar uma situação dessa. Que todos, ele tem eu como espelho. Então isso é uma facilidade muito grande. Eu tenho um desafio todo dia. Todo dia eu tenho desafios lá na empresa. Todo desafio eu tenho um pedido, eu tenho um alerta para entregar. E eu chamo o pessoal. Quando eu chamo, eu estava com uma situação, pessoal, sábado passado. Eu estava de um determinado produto e era quase que impossível a gente separar. E eu disse, rapaz, eu chamei a minha equipe, chamei de um por um, certo? E disse, pessoal, eu tô com problema. Não, você não tá com problema, nós estamos com problema. Então, quando a pessoa fala isso, fica mais fácil. Então, a gente foi para a linha de frente, a gente foi quando foi às 4 horas, por aí, umas 4h40, a gente conseguimos o objetivo. Isso me deu fui embora com, assim, um dever cumprido. E o agradecimento a todos, porque se não fosse o empenho de todos, se eu tivesse soltado, mas não, eu fui a cada um, falar com cada um e dizer a importância daquilo para aquele momento. E eles acataram com todo o gás, com todo o vapor, e a gente conseguiu. Isso é muito satisfatório, Mário. Você conseguir, porque chefes não são 10 lojas que você está falando, você está falando de 17. Eu disse, são 17. Mas eu tenho vocês. Eu tenho vocês. A gente vai fazer com que isso aqui aconteça. Isso tornou muito mais fácil. E aí começou o corre-corre, começou aquele, chefe, vou só almoçar e volto. E foi muito satisfatório. Eu saí muito satisfeito e orgulhoso daquilo que eu propus a fazer. E o objetivo foi conquistado.
É muito satisfatório. E, Clébio, quando você fala, né, dessa dimensão, quantas pessoas hoje você gere? Conta pra gente. Hoje, pessoal, eu estou com 250 pessoas. Muita gente, É né? muita gente, para você saber o nome de todos, para você saber como é que tá Mas tu aquela decora a pessoa. placa do carro da gente, Cleber? É uma facilidade muito grande. Porque eu já sempre tive isso comigo, sabe? Eu preciso saber da tua vida. Eu preciso saber como você está. Às vezes uma pessoa passa na minha sala e eu diz, ei, volta aqui, vem cá. Alguma coisa está acontecendo contigo. E ele consegue, ele é naquele breve momento, ele consegue se sobressair ali, mas quando eu acosto, ele diz para mim o que é que está acontecendo. E aí a gente vamos conversar, eu vou orientar. Às vezes é um problema que para ele é grande, para mim já não é grande. Para eu resolver é mais fácil. Então eu me sinto mais à vontade e sempre estou perto dos meus funcionários. Sempre. É muito difícil eu não saber o nome da pessoa, onde ele mora, com quem ele vive. Isso aí é muito difícil. Por isso que eu acho que eu tenho essa facilidade muito grande de estar com meus colaboradores e geri-los. Isso aí para mim é muito bom. Com Carlinhos, certeza. fale lá da sua indústria. Bom, na nossa indústria nós estamos fazendo 8 anos agora em dezembro, né? Já é uma filial que vai fazer 8 anos. Trabalho com 50 funcionários, né? Lá na indústria e fazemos toda a produção de toda a padaria das nossas lojas, né? Então hoje todo o produto da produção própria das nossas lojas é fabricado pela minha equipe lá. Temos uma equipe de encarregados. Temos uma equipe de produção, né, que entra os padeiros, confeiteiros e os auxiliares de produção. Então, tudo isso é atendido pela gente. Então, é um desafio grande todos os dias, né, de você fazer uma produção. E assim, e para a gente que trabalha com alimento, que a gente vai produzir aquilo que vai para a mesa dos nossos clientes, é um desafio muito grande, né? O produto tem que estar bom, tem que ter qualidade, então a equipe tem que ser boa. Então, a gente trabalha com uma equipe muito boa, que entende, que conhece, né? E trabalha para fazer com que aquele pão carioca que está no nosso balcão, que o cliente leva para a sua mesa comprando no Center Box, ele foi muito bem feito e foi feito com carinho, né? Então nós temos uma equipe que cuida muito bem disso. Então, às vezes em reuniões eu falo para ele, a gente trabalha, pessoal, com uma coisa muito que é privilégio, porque a gente trabalha fazendo aquilo com que o cliente vai botar na sua mesa para comer, né? E a gente também, como funcionário, aquilo também vai estar na nossa mesa ali para a gente comer, né? Então é uma equipe que ela tem que ter esse privilégio, né? A gente trabalha produzindo alimento, aquilo que vai estar na mesa do nosso cliente, né? Você falou sobre esse privilégio, eu me lembrei do período da pandemia, né? O quanto os resultados, né? O quanto o nosso produto ele era importante, ainda mais importante para o nosso cliente, né? Porque o cliente ele estava ali resguardado, mas ele não deixava de ir até a nossa loja comprar um pãozinho, né? Sim, no período da pandemia nós tivemos que trabalhar em dobro, porque pão era o que as pessoas mais compravam para estocar nas suas casas, né? Então a prateleira de pão hambúrguer, pão hot, pão de forma, colocava, voava tudo, né? Então as pessoas estavam se estocando com medo de algum momento acabar e fechar, né? Foi um momento muito difícil para a humanidade. E a padaria e o supermercado estiveram muito junto ali, alimentando essas pessoas e não deixando faltar. Então, a nossa equipe lá tinha que estar trabalhando constantemente para não deixar faltar esses produtos na mesa dos nossos clientes. E vocês falaram muito sobre serem, né, exemplo para os colaboradores de vocês. Mas olhando para um outro lado, né? Falando de inspiração. Quais foram as pessoas que de alguma forma inspiraram vocês durante todo esse caminho, durante toda essa trajetória? E qual é o papel que essas pessoas representam hoje na carreira de vocês? Cleber chega a rir nessa hora, né? O Cleber rindo. Eu conheci uma pessoa fantástica, certo? É o presidente da empresa, certo? É seu Gerardo. Mas seu Gerardo, a gente, tipo, se completou para poder eu estar onde eu tô. O seu Gerardo, ele foi fundamental. Ele apostou muito em mim. E ele apostando em mim, eu fiquei muito à vontade, ele apostando em mim. Ele criou desafios para mim, que ele me ensinou muita coisa. Ele ensinou FLV, mas o que ele me ensinou mais? Cereais. Cereais foi onde ele tem, assim, uma facilidade de ensinar que a gente aprende. E ele bateu muito em mim, bateu. Teve um tempo que eu apanhei muito, mas eu aprendi a valorizar. Eu aprendi que o que ele fazia por mim ali era pro meu crescimento. Ele me deu, assim, carga muito pesada, mas ele disse, só lhe dou porque você aguenta. Eu sei que você aguenta.
você é forte. Ele já me deu várias coisas que eu disse assim, seu Gerardo, no início foi meio doloroso. Mas hoje qualquer coisa que ele colocar para mim, eu já penso, se ele me deu esse fardo, eu aguento. Então, pessoal, é muito satisfatório a gente trabalhar com uma diretoria que é presente com a gente, que o presidente da empresa, que ele divide e compartilha com a gente os aprendizados que ele teve, as conquistas que ele teve, os ensinamentos que ele teve, tanto não só profissional, profissional e pessoal. Como é que vai ser? É assim. Como é que você vai fazer? Você vai por esse caminho aqui, por aqui é mais fácil, por aqui você vai se desenvolver e por aqui você vai aprender. Então foi nesse caminho que eu abri meus olhos e olhei uma gestão que ele me deu. Quando ele me deu a gerência, que ele disse, você é capaz. Que foi assumir o Complexo CD. Aqui dali para mim foi, ele disse, eu não quero trazer outro de fora. Eu quero que você assuma. Ser gerado uma responsabilidade que é grande. Eu tomava de conta do Genibaú, que era o quê? Um quarteirão ali, cabe quantos quarteirões dentro? São 65 mil metros quadrados. E eu disse, seu Gerardo, como é que fica? Isso é você. É você porque é você que eu confio. É você que vai me dar o resultado. Isso aí é muito satisfatório. A pessoa que me direcionou foi o seu Gerardo. Até hoje eu troco figurinhas com ele de como é que vai ser, como é que a gente faz e o que é que a gente vai fazer para melhorar. E tem dado certo até hoje. Olha aí. E o Cleber falou aí que o seu Gerardo colocou ele para assumir o CD, né? Ele achou um desafio muito grande. Eu lembrei de uma frase que ele disse para mim já também quando eu fui assumir a indústria, né? Antes de começar lá no início das promoções, mas quando ele foi colocar na indústria, o seu Gerardo, Carlos, eu vou montar uma indústria, você que vai gerenciar lá e tudo, eu sou Gerardo, mas eu não sei fazer pão, né? Minha base não é padeiro, não é padaria, eles não estão mandando você fazer pão, estão mandando você para gerenciar, quem fazer pão é o padeiro. Então as coisas do seu Gerardo é dessa forma, então assim você vai promovido pela confiança, ele confia, parece que ele vê algo dentro da gente que a gente não consegue ver, né? Então é muito inspirador ter um diretor-presidente que faz isso com a gente, ele tira a gente de uma posição que está confortável, você vai ficar desconfortável, mas depois você vê o resultado disso aí, né? Mas assim, mas no início, assim, eu tenho 28 anos de casa, então já passei por várias funções aqui no Centerbox, né? Então, fui repositor de FLV, fui ser encarregado, depois fui ser assistente de compras, então a parte dos 28 anos de Centerbox, eu tenho 8 anos na indústria, como gerente da indústria, tenho 3 anos no varejo nas lojas, quando era de loja, repositor, encarregado, e o restante aí todo foi área comercial, né? Então, na área comercial, a gente teve um diretor que hoje não faz parte mais da empresa, que foi o mentor que me ensinou muita coisa, né? Mas quando ele saiu da empresa, quem deu continuidade a todo esse ensinamento foi o seu Gerardo, o diretor-presidente, né? Então, a negociação, como conhecer um produto, quando eu precisava viajar para as roças para visitar o pessoal que plantava o FLV, então a gente ia lá dentro da roça visitar, ia para Petrolina comprar mercadoria lá, o seu Gerardo estava junto, ia junto para poder ensinar, orientar, né? Então, até hoje ele aumentou, e hoje ele é o diretor responsável pela padaria Dona Leda também, né? Então, muita coisa, né, que a gente leva alguma situação para ele, um problema para ele, você volta, ele não lhe dá a solução. Também você não adianta chegar para ele e dizer aqui, ele vai lhe ensinar como é que vai fazer. Ele lhe ensina como resolver aquilo dali, né? Como resolver. E a gente consegue se desenvolver muito bem, né? Então, é um privilégio ter ele hoje como nosso diretor. Não é babança, porque a gente realmente aprende com ele em cada palavra, em cada momento que a gente tem com ele, em cada feedback, mesmo você não entendendo ali como aquele momento foi um feedback, mas todo o ensinamento ali a gente consegue levar para a nossa carreira e continuar evoluindo e crescendo, né? Tanto como pessoa, como profissional. Porque como eu já até falei para ele, a gente aprende até como ser pai dentro de casa dos nossos filhos com ele, né? Então ele ensina a gente também na vida pessoal também, né? Você falou uma palavra feedback. E aí eu queria saber de vocês dois se teve algum feedback, ou qual foi o feedback que vocês receberam, né, que foi essencial para essa evolução profissional de vocês.
Eita, Eita, falou de Kleber. feedback, Eita, agora Kleber. assim rondou um silêncio Rondou um quando fala de silêncio. feedback, Lembrando né, que gente? feedback não é algo ruim, gente. Não. É algo positivo. É positivo, é positivo. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Depende de quem dá o feedback. Depende de quem. Vai depender. Depende Forma, de né? como se dá, né? Depende da forma, depende de interpretação, depende de que você vai aceitar aquilo lá. Eu tive o feedback do RH, eu não sei quem foi. Eu não sei. Cara, sobrou pra gente. Eu não sei quem foi que mandou dar esse feedback. Eu sei que foi meio pesado. Eu olhei o feedback, eu disse, comigo, a gente poderia, mas você tem que tirar o celular da sua sala. Eu disse, tá bom, sem problema. E foi uma tarde assim, o feedback, ele foi a virada de chave. Você é um dos gestores com muita experiência, mas você não tem uma graduação. Aí aquilo pesou. Pesou, esse feedback pesou. E eu disse, realmente. Tu já era gerente. Já era gerente. E aquilo pesou muito. Eu disse, vixe, Maria. Quando ela terminou, que ela explanou, fez todas as explanações, fez tudo, conversamos. E quando ela saiu, eu liguei para outro gerente. Outro gerente. Ei, tu tá na mídia aí, porque a gente não tem informação, não. E esse cara disse para mim, vamos fazer. Eu disse, mesmo, eu vou fazer. E eu Tu fiquei. sabia que ele também não tinha. Eu sabia também aí que o ele não RH tinha. já foi lá e tu já. Opa, vamos aqui. Não é porque Já tinha. deu Te feedback também, atualizar, né? Cadê? Tu recebeu? Tal. Eu sei que eu peguei nesse feedback, eu trouxe pra mim, né? Eu disse assim, rapaz. Aí eu era áspero, eu era meio áspero, sabe? Aí eu ficava meio carracudo e tudo, mas depois eu engoli. Eu não queria engolir e admitir naquele momento, né? Mas depois que eu fui pensar, fui refletir, disse, realmente, se apresentar lá na frente, gerente do CDI não tem uma formação, eu peguei aquele feedback. Isso foi em janeiro, fevereiro, março, abril. Quando foi, não podia entrar, quando foi em agosto eu entrei na faculdade e fiz a logística e fiquei muito encantado, mudei vários posicionamentos que eu tinha, tudo foi uma mudança muito formidável. E eu disse, agora eu vou fazer MBA. Olha aí. Eu fiz MBA em administração e negócio. Aí eu tinha muita dificuldade com as planilhas. Rapaz, essas planilhas, eu não sei nem por que vai essas planilhas. Aí eu fiz Excel. Aí eu disse, não, intermediário não dá não, essa aqui eu não sei não. Aí eu fiz o avançado. Aí ali eu consegui, consegui concluir todos e consegui ver que o feedback, quando você capta a mensagem, você sabe, o intuito do RH era me mostrar e saber que eu tinha potencial para mais, eu acordei do sono que eu tava, virei a chave e tirei aquilo como um feedback positivo. Sim. E consegui deslanchar, fui muito bem na faculdade, graças a Deus, e continuei. E até hoje eu ainda estudo, para poder eu me atualizar, para poder eu estar a par do que é que acontece na logística, no mundo, na gestão de pessoas, para poder eu me sobressair de situações do nosso dia a dia, que eu acho fundamental. Muito importante esse exemplo que você traz, porque às vezes a gente, enquanto profissional, se acomoda, né? Fica na zona de conforto e acredita que por ter todo o conhecimento prático, por dominar as atividades, já é o suficiente. Você poderia muito bem pensar assim: eu tenho a confiança do diretor-presidente da empresa, eu já sou o gerente, por que eu vou estudar, né? E aí não, né? Isso seria se você tivesse uma mentalidade pequena, né? E a gente sabe o quanto abre a nossa visão enquanto gestão, quando a gente vai buscar uma formação, quando a gente tem um conhecimento teórico, né? Porque eu sou bom, mas eu posso ficar muito melhor. Mas para isso existe o sacrifício, que eu acho que é uma coisa que a gente trabalha muito lá na empresa, né? Principalmente na gestão, a disciplina, né? Que a minha chefe está aqui nos bastidores, gente, é a palavra dela, né? Disciplina. Então a gente precisa realmente se esforçar, né? Sair da nossa zona de conforto e buscar uma graduação. Às vezes eu estou no supermercado, eu estou lá na base, eu quero ser encarregada, eu chego enquanto encarregado e eu não vou atrás de uma graduação. E a gente tem um projeto da Auxílio Educação, principalmente para a liderança, né? Para estimular, porque cada vez que eu tenho mais conhecimento, eu abro a mente para gerar novas oportunidades, novas estratégias dentro da empresa. E eu chego no resultado, às vezes, muito mais rápido, né? Eu sofro menos, vamos dizer assim. Você poderia ter continuado sem a graduação e sofrer muito mais,
o conhecimento ele veio abrir a mente para que você se tornasse bem mais estratégico, né, no que você E atua também hoje. muda, né, Mayara, os posicionamentos, porque hoje o Kleber, como gestor, ele também mudou o posicionamento até em relação à cobrança dele para com os outros colaboradores. Eu que volto e meio tenho uma oportunidade de participar de uma conversa ali, de estar presente, vejo que você incentiva os seus, né? Quando você tem uma oportunidade, mesmo que seja um colaborador que nesse primeiro momento não tem o interesse de já iniciar num cargo de liderança, mas você sempre está incentivando essa pessoa a estudar, a buscar o desenvolvimento profissional. E por mais que não seja através de um curso de graduação, mas que você busque algo que você gosta, que você queira crescer, mas que você vai estudar. Isso é importante, eu tenho certeza que isso mudou a sua forma também de liderar, de orientar as pessoas, né, Cláudio? Total. E a gente tem que ver também que a gente é espelho. E a partir do momento que eu quis entrar nessa onda, vários colaboradores fizeram comigo. Teve que um que estudava comigo, teve os colaboradores que foram estudar comigo no Excel. E ele já teve essa particularidade que, para você ver, ó, teve essa particularidade que eu fui estudar com ele, só que ele já sabia. Ele estava no intermediário, ele já sabia. E tudo ele já dava o direcionamento. Olha, chefe, é por aqui, ó. É por aqui. Mas o bom da questão não é esse. Ele saiu. Ele saiu na metade do curso. Quando ele saiu, eu disse, vixe, agora ferrou. Como é que eu vou pegar e... Porque eu dependia muito dele. Porque ele já dava o direcionamento, como era que eu ia agir, como era... Ó, eu sabia, mas ele me dava o direcionamento. Mas quando ele saiu, eu fiquei assim, será que eu vou conseguir? Quando ele saiu, eu melhorei. Foi, quando ele saiu do curso, eu melhorei no curso. Eu não esperava, não tinha mais ele, não tinha mais ninguém para me apoiar. Então, era eu e pronto. Então, eu fui Eu para e cima, Deus, né, eu e Cláudio? Deus. E eu tenho uma fé muito grande, uma fé inabalável. Eu disse, rapaz, eu vou para cima. Eu vou pra cima com gol de gás e eu errava de novo. Chegava em casa, eu fazia de novo. E eu sou zangado que só. Eu tenho uma zanga medonha. Eu sei que foi bom demais. Depois que eu aprendi, aí pronto. Aí não tinha que me segurasse mais. E hoje em dia, eu trago isso como... Eu trago para meus colaboradores, você depender dos outros é uma escola. Você depender dos outros, seja para um curso, seja para uma prova. Não vou esperar que alguém faça comigo, vou estudar com fulano e tal. Não, vá para cima. Você consegue. Se você ficar esperando por outro, você vai só atrás de uma escola para você. E quando a escola sair, você cai. Ainda bem que eu estava preparado e não caí. E consegui continuar e terminei tudo dentro dos conformes e foi formidável. E aqui não é dica só profissional, não, né? É pra vida, né, É Cláudio? pra vida, minha amiga, porque você tem que ter, trabalhar comigo é garantia de ter direcionamento, é garantia de ter o que uma pessoa que escuta você. Eu escuto as pessoas. O que é que eu faço? Eu faço curso de quê? Não, você gosta disso? Para você não tomar uma atitude, você tem uma atitude errada, você gosta do que você vai fazer? Ou você tá indo porque você tá vendo todo mundo ir? Porque às vezes a Maria vai com as outras, prejudica o andamento de uma situação, não é isso? A gente, às vezes, eu vou porque a Mayara gosta disso. Eu nunca fui pela cabeça de ninguém. Eu vou para aquilo que é melhor para mim. Eu não vou pelo que é melhor para os outros. E que os outros percebam que eu estou fazendo aquilo porque eu quero agradar alguém. Quando eu decidi estudar, quando eu decidi aprender, quando eu decidi ser líder, quando eu decidi tudo na minha vida, foi porque eu já tinha um direcionamento do que era que eu queria até hoje. Ali. E bacana isso aí, Cleber, tem funcionário que ele realmente aborda a gente. Quando eu vou fazer entrevista de novatos, né, a etapa que vai para o gestor, então às vezes eu conto minha história, como comecei, por onde eu fui, né, e aí você vê que tem candidato que brilha os olhos, né, que ele olha assim, puxa, é possível chegar até aqui. Porque para quem me conheceu descarregando caminhão no Centerbox, e hoje você está na gestão de uma filial, né, então as pessoas olham assim, é possível chegar aqui, né? E sempre eu digo para meus funcionários, é possível, né? Então tem funcionário que lhe aborda, pergunta qual curso é interessante fazer, quer começar uma faculdade, o que você indica, qual a sua orientação, então ele acaba lhe vendo ali como um espelho, como um exemplo mesmo, né? Porque você acabou chegando onde chegou, não foi fácil, né?
Não é fácil, depois de um dia cansativo de trabalho, você ir para dentro de uma sala de aula. É Né? Não é verdade. fácil, a gente não sabe que não é fácil. Mas que os desafios vão acontecendo, né? E a gente vai motivando essa equipe, que vai dizer para ele também que não é fácil. Não, você vai fazer uma faculdade, aí vai ser tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Não, você vai ter, depois de um dia cansativo de trabalho, ir para dentro de uma sala de aula, né? Então, mas para isso a gente vai colher no futuro. Então, hoje nós chegamos onde chegamos por causa do feedback do estudo, né, Cleber? Então, assim, a empresa ajuda, tem o auxílio educação para os gestores, então a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Então, se a gente quer crescer, tem que aproveitar as oportunidades, né? E quanto ao feedback, né, assim, o feedback eu acho que não depende muito de quem dá, depende de como você vai receber, né? É verdade. Então, assim, o feedback, no primeiro momento, eu acho que tem pessoas que não gostam, né? Porque às vezes a pessoa acha que é uma exposição, não gosta que estejam lhe vendo daquela forma, né? Mas no feedback que eu já recebi, né? E quando eu recebi o último feedback, acho que uns 2 anos atrás, do RH, junto com a minha gestora Daniele, né? Eita. Foi uma coisa que, assim, que era claro, né? Foi bem claro e o que ela me passou era o que realmente era, né? Então foi simples para mim receber, porque já estava claro na minha cabeça, né, aquilo dali, né? Então o que eu tinha que fazer? Receber e buscar melhorar naqueles pontos em que estava sendo pontuado, né? Então, às vezes a gente recebe um feedback, a gente não quer aceitar. Mas quando a gente para pensar, a gente, espera aí, é por aqui mesmo, né? Eu acho que eu estou indo nesse caminho mesmo, eu tenho que mudar a rota, né? Trocar o caminho, né? Então, acho que depende de como a gente recebe aquele feedback. Então, a gente tem que receber, analisar e buscar melhoria se a gente quer continuar evoluindo e crescendo. É porque não deixa de ser uma oportunidade de evolução, né? Como foi a pergunta, que feedback impactou para a evolução de vocês? O feedback ele não deixa de ser uma conversa, às vezes um pouco mais difícil, né? Mas que quanto mais sincera, quanto mais verdadeira for, mais oportunidade você dá para o outro enquanto gestor, para o seu colaborador, para ele evoluir. E quando chega na gente, é uma oportunidade de a gente evoluir também. Então não tem por que ser fechado. Mas eu acho que culturalmente, né, a gente acaba achando que, ai meu Deus, o que é? Como é que eu estou sendo visto? Né? Isso vai impactar no meu crescimento. Pelo contrário, eu acho que é um divisor de águas para que você realmente, como, né, o Kleber falou, se olhe, se perceba. E eu posso até continuar assim. É uma escolha, né? Que diz que até quando a gente não está escolhendo, a A É gente uma gente já escolha. escolheu. Então sempre tem Perfeito. dois caminhos, né? Até ficar parado é um caminho que E eu é uma opto, escolha, né? né? Então é uma escolha. Então é ter uma visão e uma escolha de evolução. E como vocês colocaram, né? Vai gerar sacrifício. Quando você fala aí para uma sala de aula no final de semana no MBA, ir para uma graduação, e às vezes o mais fácil é você desistir, estagnar. Ah, já estou com meu emprego, já estou com meu salário, para quê? Né? Eu posso ficar em casa e dormir cedo, Sim. e sair, e curtir um final de semana, uma viagem, não, né? Mas os frutos que a gente vai colher, e, gente, passa tão rapidinho, né? Então, assim, você pensa que começou, de repente já terminou e você já quer ingressar em outra e depois em outra, porque você se acostuma a ter o conhecimento, a se atualizar. Isso é muito importante, porque a gente, né, inspira outras Sim, pessoas. com certeza. E quando vocês falando até sobre esse assunto, vai me remeter muito à minha próxima pergunta, sabe, gente? Não tem como a gente falar sobre dois gestores como vocês, falar com dois gestores como vocês, né, que tem uma trajetória muito importante aqui dentro do grupo, né, sem falar de inovação, né, sem falar as oportunidades que vocês tiveram aí de inovar dentro da empresa. Nos contem quais foram essas oportunidades, né, e como isso impactou diretamente na carreira de vocês. Bom, eu hoje estou gerenciando um negócio, né, que é a padaria Dona Leda, que dá muita oportunidade de inovar, né? Ah, verdade. Então lá a gente A gente é transforma que sofre com mesmo, isso, né, Jéssica? a gente transforma mesmo os produtos, a gente busca inovar, busca estar com produtos novos nas nossas lojas, né? Então assim, e eu acredito que nos últimos anos, né, a padaria Dona Leda, dentro das nossas lojas, tem se inovado. Então a gente está sempre lançando novos produtos, principalmente nessa sazonalidade, né? E para a gente, como profissional, como gestor da filial, né, eu junto com toda a minha equipe lá, quando a gente lança um produto que foi sucesso, é onde a gente se realiza como profissional. Quando a gente vê o cliente, porque a gente tem umas etapas lá quando a gente vai inovar, lançar algum produto novo, né?
Então a gente primeiro faz entre a gente, testa, ok, foi aprovado. Depois a gente leva para toda a diretoria. Quando a gente vê a diretoria feliz, satisfeita, opa, gostei, foi aprovado. E quando a gente leva para o cliente na loja, que você vê cliente elogiando, cliente satisfeito, cliente voltando para comprar, a gente tem produtos que a gente lançou só com sazonalidade, mas a gente não consegue tirar de linha, porque o cliente em si não deixa tirar de linha, né? Então, hoje, dentro da nossa filial, a gente tem muitas oportunidades de inovação, né? Então, a gente tem produtos que é sucesso dentro das nossas lojas, mas por quê? Porque a gente buscou essa inovação, que isso é um desafio para o profissional. A gente precisa estar direto se inovando, né? O negócio precisa estar direto se inovando, mas a gente também, como profissional, precisa estar se inovando, buscando novidades, vendo uma forma diferente de fazer, porque com isso, quando eu faço isso, quando o cliente lá no final, ele entendeu que aquele produto é bom e é sucesso, para mim a inovação que nós tivemos foi um sucesso. Então isso é bem satisfatório para mim e para toda a equipe lá dentro da nossa filial. E o bom é que você inova, né? Tem a satisfação de todos ali que estão envolvidos, do cliente, ainda dá para medir o resultado no final, né? Com o Dá para número de medir, venda, né? sim. A gente tem produto que cliente, a gente escuta cliente, pronto, o nosso panetone gota de chocolate, que a gente vende o ano todo, mas chega aí a sazonalidade agora, dezembro, Natal, que todo mundo quer o panetone, né? A gente tem clientes em nossas lojas que diz que o nosso é muito melhor, é superior a marcas famosas e conhecidas no mercado. Então, para a gente que produz, para mim e para a minha equipe, que lançamos aquele produto que é inovador, que está saindo ali na loja quentinho, com as gotas de chocolate tudo derretida dentro, o cliente escutar isso do cliente, vocês, pronto, zerei meu dia, já consegui conquistar aqui o que eu precisava conquistar, né? E Carlinhos, você falou sobre isso, eu me lembrei do pão de coco Ai, com gotas de tava chocolate. na mente para falar. Gente. Chega a minha boca encheu de água aqui. Nossa, Quando Maria. eu tive a oportunidade de provar, e aí eu disse, não posso E eu nem deixar de gosto perder do a chocolate com oportunidade. pão. Eu disse assim, menina, isso não vai dar certo não. Ai, meu Deus, quando bota no micro-ondas. Eu tive a oportunidade de levar para minha casa, eu disse, não, preciso me amostrar, né? Preciso levar lá para casa para dizer, olha, aqui é do Center Box. Porque a gente, né, que trabalha, vê o esforço dos nossos profissionais e sabe o quanto é difícil você lançar um produto. Não é uma coisa simples, né? Não é só uma receitinha. É tudo. Haja testes, viu? haja Para poder chegar no testes. E momento agora para ele dar botou certo. mais Uma coco vez. no pão, ficou ótimo, com mais Então, coco no a gente pão. sabe o quanto é difícil chegar a esse tipo de resultado. E quando a gente alcança, né, a gente tem o orgulho de levar para casa e dizer, olha, aqui Sim. foi feito lá na empresa. Então, assim, Realmente, né? são alguns resultados de inovação que a gente sabe quanto são importantes, né? E para a gente que trabalha com alimento, a gente lá na indústria, na padaria Dona Leda, que trabalha com alimento, quando a gente escuta isso dos clientes, escuta a pessoa olho brilhar, comer e elogiar demais, para a gente é muito satisfatório. Então, acho que o pão de coco em si mesmo foi um produto, o pão de coco com gota de chocolate, lançamos só para sazonalidade, era só para vender na Semana Santa, né? Mas a gente não conseguiu tirar de linha. Hoje a Isso gente que eu ia dizer. tem que ele lojas vende... que, todas as lojas têm, né? Mas tem lojas que se faltar o cliente reclama, não pode faltar de jeito nenhum. Verdade, Então Carlinhos. é um produto novo, inovamos, lançamos, mas que fez um grande sucesso. Então, para a gente é muito fácil medir, né? Porque a gente mede com o resultado lá na ponta, o cliente falando sobre o produto, né? Então, a gente tem depoimento de funcionários que chega dentro da empresa e diz que nunca gostou de panetone, não gostava de panetone. Mas quando come o nosso, passou a gostar, né? Então, a gente, durante essas sazonalidades, tem clientes que, quando compram nossos panetones, começam a elogiar, né? Tem uma cliente na loja de José Basta, eu não me esqueço, me lembro até hoje. Ela chegou na loja muito correndo, suada. Ela queria o panetone de gota de chocolate saindo do forno quente na hora, porque uma vizinha dela havia comprado, levou para casa, né? Deu para ela provar, ela foi até a loja porque ela queria aquele panetone, ela disse que foi correndo porque ela pensava que quando chegasse poderia não ter mais, né? Então, para a gente que faz o produto, que fabrica, isso é bem satisfatório, né? Então, o que a gente inova, o que a gente faz de inovador, a gente consegue medir muito fácil com o cliente satisfeito com o produto lá no ponto final. E quem tá nas inaugurações, aquele carrinho exposto no meio da loja, com aquele cheiro se espalhando ali para os clientes. Os clientes, que cheiro é esse, hein? Eu tava na loja 17 agora, na inauguração na loja 17, na Granja Portugal. E a cliente me perguntou, de onde é esse cheiro, hein? Eu disse, é daqui, senhora. É daqui. Que era o Pão de pão coco, de panetone, tudo. gota de chocolate. Colocaram na frente da padaria. Era colocando e o pessoal vinha só pelo cheiro. Mas tava uma delícia.
Tava uma delícia. Então todos queriam comer. O pessoal não teve pessoas que nem perguntaram quanto é, não. Ele me dá um, ele me dá um. E o pessoal embalando. Ali foi uma inovação sensacional. A gente tira o chapéu para você, Carlinhos, que ali foi um. Então, para mim e para Tacada de toda a mestre, equipe, para né? toda a equipe. A gente A gente puxado. É puxado. Não, eu sei porque eu tô presente lá. Sempre que ele faz alguma coisa nova, eu vou lá. Ele vai Você lá, chama faz a gente parte. também, né, Jéssica? Não, Não, eu vou provar porque ele me chama, eu sou Me convidado. chame, Carlinhos. Ele sente o cheiro de lá, aí Eu digo, ali tem alguma coisa de bom, ele vem aqui pra tu dar uma olhadinha. E sempre eu vou lá, sabe, dar uma olhadinha. Uma olhadinha, como né? quem não quer nada, né, Cleber? Ele como quem não quer nada, É mas porque a gente... depois ele vai pra academia, aí ele dá uma olhadinha pra poder ir malhar, né, Cleber? Eu dou uma olhadinha pra ir malhar, mas eu como às vezes, mas... E falando dessa parte de inovação, eu quando eu tive o prazer, né, de tirar as férias do meu gestor, e eu tinha uma política de eu vou inovar aqui. Eu vou inovar com os colaboradores, porque tinha uma gestão em si, só que eu não concordava em algumas decisões. Só que eu dava minhas opiniões, mas eu não era o gestor. E quando eu fiquei naqueles 15 dias, eu chamei, eu disse, eu vou mostrar a minha gestão, como é que eu faço, como é que... O meu jeito de trabalhar vai ser esse. E quando a pessoa voltou, não deu certo, aí mais 45 dias, aqui eu vou deslanchar. Aqui eu vou mostrar o que eu já aprendi, que eu já tinha uma certa bagagem, né? E eu comecei a inovar com o jeito de eu ser, o jeito de eu falar com os colaboradores, o jeito de eu ter uma importância no meio deles, o envolvimento que eu tinha no meio. Ali foi uma inovação muito grande. Ali eu pude mostrar que eu era capacitado, que eu tinha o domínio da gestão de pessoas, que os resultados, eles vêm. Apareceram brevemente. Quando eu comecei a implantar uma nova gestão, que era uma inovação que eu já tinha aprendido lá atrás, então eu pus em prática só o que eu já sabia. Ali facilitou muito, foi uma inovação muito grande, que eu conquistei meu espaço, pude explanar para o diretor da empresa a minha capacidade de gerir pessoas, e foi uma inovação que me trouxe frutos maravilhosos. Às vezes a gente fala de inovação, né? E as pessoas tendem a imaginar que você tem que reinventar a roda, né? E o Kleber falando sobre isso, né, me remete muito a essa ideia de que você precisa fazer, muitas vezes para inovar, você precisa fazer o simples, né? O básico, O né? básico, então, como Bem feito. uma mudança no formato de gerir. É algo inovador, né? Para quem às vezes está acostumado com um formato, né, de gestão que é retórico, que é antigo, que é antiquado, né? Então, assim, não precisa reinventar. A gente só precisa ter um olhar diferenciado para a nossa demanda, né? Para o nosso colaborador, para as nossas necessidades dentro de uma loja, dentro de uma filial. Então, vai além de você ter que reinventar, né? As coisas... E vocês vêm trazendo a história de vocês, né? E sempre deixando muito claro que vocês vêm evoluindo, mas, né? Passando aí por alguns desafios, né? E aí hoje, né? Enquanto gestores, profissionais, já estabilizados aí no Grupo Centerbox, que desafios vocês ainda pretendem, né? Tem algo aí que vocês ainda pretendem assumir dentro da empresa, algum projeto? Qual um desafio hoje que passa aí na mente de vocês, que vocês topariam ou ainda pretendem, né? Assumir de certa forma, de forma geral. Acredito, Mayra, que o maior desafio é se manter. Se manter. É importante, né? É fundamental. Eu me manter com o mesmo ritmo. O mesmo ritmo que eu tenho hoje, o mesmo, o que é que eu posso falar? Eu posso falar que o mesmo respeito que eu tenho, será que eu tenho muito medo de eu perder esse respeito? Mas o que é que eu faço para melhorar? O que é que eu estou fazendo no meu dia a dia? O meu maior desafio é me capacitar todos os dias para poder acompanhar as mudanças do dia, porque todo dia é um desafio. Todo dia eu tenho, hoje, tu já teve hoje, Cleber? Já tive o desafio. Tudo tem hoje desafio? Tem um desafio ainda. Ainda tem para... Tenho. Então, é eu me manter o quê? No topo. Para poder eu não cair de produção.
tanto mentalmente, fisicamente, psicologicamente, e eu ter o mesmo resultado que eu tenho. Com 50 anos, eu quero trabalhar com o mesmo vigor que eu tenho, 50 anos até os 70, 80, e vai lá. Pensei que ia dizer que era os 100 do seu Gerardo, viu, Cleber? Não, deixar o 100 só pra Aliás, você sabe gerar, aproveitar sabe? primeiro que isso é gerado, né? Eu não sei não, eu vou falar com ele. Negócio que ele falou aí, que era 40 anos ainda pra frente, eu não sei. Eu vou falar com ele ainda. Mas o desafio, Maiara, em si, é se manter nessas mudanças que nós temos hoje, né? Você sabe que as mudanças estão vindo, as mudanças, cada dia que passa, torna-se mais difícil você ser um gestor. Você se capacitar, se estudar, eu acho mais fácil. Agora, gerir pessoas se torna mais difícil. E é um desafio que eu acredito. Eu vou conseguir porque eu tenho muita fé naquilo que eu faço. Então, o maior desafio que eu acho é esse. E, Kleber, você falou sobre se manter, né? Eu acho que se manter diante dessa demanda, né? De gerir pessoas. Hoje as pessoas, o comportamento das pessoas mudou muito, né? Assim, de uns anos para cá. E a gente tem que se adaptar, né? Não dá para você se acostumar, né? Dizer, não existe receita, eu sempre costumo dizer, não existe receita de bolo, né? Principalmente quando se trata de gestão, porque se tivesse, né? Se você fizesse ali uma receita e fosse assim para sempre, não ia dar certo, até porque as pessoas elas mudam, os comportamentos mudam, a sua forma, eu tenho certeza de gerir pessoas de 10 anos, 15 anos atrás, dava certo. De um jeito. Mas hoje já não Mas daria hoje mais. já não dá mais. E aí você precisa realmente se atualizar, não tem como. Porque E a senão gente, você e a gente acaba... tem que ter a consciência das mudanças. A gente tem que estar consciente daquilo que está mudando dia a dia. E a gente precisa se adaptar e se acostumar. E se aprimorar. A gente muda, né? Todo A gente dia a gente muda. acorda diferente, então, É, todo dia tem uma inovação, né, Mel? exatamente. Todo dia tem um desafio. E você, Carlinhos, desafios no grupo Centerbox? Bom, no grupo Centerbox, né, já enfrentei vários desafios, mas hoje o nosso desafio é a padaria Dona Leda, né? É um negócio novo, tem apenas 8 anos, e esse ano a gente se desafiou a fortalecer mais ainda a marca, então, antes era a padaria Centerbox, né? Então nós mudamos para a padaria Dona Leda, então a gente precisa fortalecer essa marca, né? Precisa deixar forte no mercado, então as pessoas precisam entender quem é a padaria Dona Leda. E eu, como estou na frente do negócio, na gestão, eu sou a principal pessoa que tem que fazer com que isso caminhe, com que isso ande. E é um desafio todo dia fazer com que isso aconteça, né? Então a gente tem planos futuros com a padaria Dona Leda, né? Então a gente precisa realmente assumir esse desafio e colocar para frente, né? E fazer com que aconteça, né? Então a padaria Dona Leda já já ela vai ser conhecida em todo o mercado, né? Fabricado pela gente lá da indústria Albuquerque. Chega, eu fiquei arrepiado, viu? Chega, fiquei. E dezembro já tem novidades, viu? Quero deixar aí a dica. Tem inovação, né, Carlinhos? Em Dezembro temos tem inovação, né? Dezembro temos produtos diferenciados dentro das nossas lojas, né? Estamos trabalhando para isso, né? Já tivemos nossa apresentação de Sim. Natal dos nossos produtos, né? Para toda a gestão da empresa. Então só falta chegar no ponto de venda, né? Já está tudo no ponto de venda das nossas E lojas. com certeza será sucesso, Com Carlinhos. certeza será mais um sucesso. Mais um Sim, sucesso mais total. um sucesso. Total. Vou esperar o A gente é convite, viu, suspeita, Carlinhos? né, Mayara, É. de falar, E mas o- a Só gente quero mas dizer fala que aí- mesmo dessa assim. vez ele me convidou, eu estava lá na degustação dos produtos, viu? E não percam, pessoal. Tá delicioso. As novidades vêm, com certeza, vai ser mais um sucesso. Com certeza. Amém. E o nosso desafio pessoal, como o Kleber falou, eu acho que é a gente se manter no mercado, né? Então, assim, a gente aproveitar as oportunidades, eu acho que é muito difícil para a gente, como gestores, e nós somos gestores antigos na empresa, então eu tenho 28, o Kleber tem 18 anos na 18. empresa. Então, se a gente não tivesse inovando, não tiver estudando, se não tiver buscando melhorar, a gente não estaria mais aqui, né? Não é do que é o Centerbox, é o mercado em si, né? Então, é um desafio muito grande, principalmente para a gente que somos pessoas prata da casa, né? Sim. Porque a gente escuta muito no mercado, eu já escutei isso, né? Pessoas que dizem assim, poxa, a pessoa com tantos anos de empresa é uma pessoa acomodada. Eu não me sinto acomodado. Verdade, Porque eu Carlinhos. fui estudar, fiz uma graduação, fiz 2 pós-graduações, né? Cheguei à gestão da empresa, comecei com repositor de FLV, então não me sinto uma pessoa acomodada, né? Eu me sinto uma pessoa que aceita desafios,
Muitos desafios, muitas das vezes não é fácil, mas desafio é assim mesmo, né? Se não fosse fácil, não seria desafio, né? Então, desafios chegam pra gente. Então, não me sinto uma pessoa acomodada. Eu me sinto uma pessoa hoje de sucesso. Eu cheguei no Center Box, a empresa cresceu hoje. A empresa tinha 4 lojas. Hoje tem 17, tem atacado, tem distribuidora, tem imobiliária. Tem E um eu, atacarejo, né, e eu também. consegui crescer juntamente com a empresa. Então, Verdade. tanto na vida pessoal quanto profissionalmente. Então, o Carlos, que chegou aqui com 18 anos de idade, não é mais o mesmo hoje com o Centerbox, que está com 40 anos. Então, eu evoluí junto com a empresa. Então, se eu tivesse resolvido não evoluir, eu não tinha chegado aqui aos 28 anos de empresa e o Centerbox com 40 anos. O Centerbox estaria aqui com 40 anos, mas eu não estaria aqui com 28. Então, Verdade. a gente precisa se manter no mercado se inovando constantemente. Então, a gente, como profissional, também é um desafio muito grande, né? A gente precisa acompanhar as mudanças de mercado. E vocês estiveram ativamente, viu? Principalmente nessas últimas inaugurações, né? Não são gestores que simplesmente, vamos dizer assim, estavam aqui dentro da empresa e presenciaram. Vocês participaram ativamente. A gente fala isso principalmente porque vê o esforço, o trabalho de vocês quando a gente fala de inaugurar uma loja, né? Quem vê de fora e não está aqui vivenciando isso, acha que inauguração de uma loja é só são aqueles colaboradores que já estão na loja, só é o gerente que coloca a mão na massa, mas não. Se você for numa inauguração de uma loja Nós, nossa, os você vai ver bastidores. Nós o estamos Clébio, lá. vai ver o Carlinhos, né? O Carlos Braga também presentes ali e realmente participando ativamente de todos os resultados que a gente constrói numa inauguração, por exemplo, né, Mayara? E nós eu já reinaugurei, né, todas as lojas que tinham no passado. Então, todas eu já participei da reinauguração e as novas que foram inauguradas, né? Olha aí. Então, todas as lojas foram reinauguradas, todas essas lojas eu estava lá reinaugurando. Então, e a gente vai realmente para dentro da loja, vai com nossa equipe, monta a loja, ensina os novos colaboradores, treinam lá dentro, treina nos fóruns, treina no atendimento, treina na exposição. Ensina até a vender, né, cara? Ensina a vender e entrega a loja para o encarregado e a gente continua acompanhando todo o processo que faz parte da nossa função, né? Acompanhando todo o processo para que o resultado da inauguração continue, né? Então a gente está participando de tudo, né, claro. É um desafio muito grande, porque os bastidores, a gente sempre está nos bastidores. A gente sempre está atrás ali. A gente tem por obrigação, é ele, é eu, é outros gestores, mas a gente é fundamental para que o negócio aconteça. E isso é a responsabilidade que a gente tem. A gente vê isso numa inauguração de loja. Eu sou responsável por toda a montagem do depósito. Pronto, toda a montagem, abastecimento, é o Clébio de Assis com sua equipe. O que é? É a loja? Não. É toda a mercadoria que vai para a loja. Eu já sei que eu sou responsável por aquilo. Então, eu vou atrás da minha longarina, eu já vou atrás das minhas montagens. E a loja, quando a gente inaugura a loja, eu ainda fico, tipo, cuidando dos pedidos dela durante um tempo, até que ela possa caminhar com seus próprios pés. Mas, enquanto isso, a gente fica monitorando a loja. Para quê? Para ela ter um desenvolvimento saudável. Então, ela é um recém-nascido para a gente. Isso aí já a diretoria já cuida dessa loja. Quando ela tá andando só, a gente começa a sair da loja, começa a deixar ela caminhar só. Isso aí é muito satisfatório para a gente, fica nos bastidores e fica no apoio, né, Carlinhos? Sim, com certeza, né? É um trabalho que a gente faz com satisfação, né? É cansativo, mas é com satisfação, né? Você vê ali nascer uma nova filial, uma nova loja, e você conseguir estar ali participando daquela história ali da nossa empresa. A gente que está há muito tempo na empresa, né? Você vê a empresa evoluindo, a empresa crescendo e a gente evoluindo junto, né? É satisfatório para a gente, com certeza. E dá até um friozinho na barriga, né? Quando a gente pensa novos desafios, vai abrir mais lojas, né? E aí aumentar, e aí a gente fica ali naquela expectativa. Eu dava um frio na barriga quando eu tinha um desafio, porque quando eu entrei na empresa só tinha 6 lojas. Aí na inauguração da Parquelândia, né? E o meu medo era atender. Com esse crescimento, como é que eu vou atender? E quando a gente começou a dominar, que a gente começou a estudar o que era que a gente ia fazer, começou a planejar, teve os planejamentos e tudo, é muito mais fácil. Já fica mais fácil. Fica mesmo. mais fácil, né? A gente acompanhar, a gente redimensionar alguma coisa, a gente participar. Então isso aí hoje é o X da questão. A gente não coloca mais a mão na cabeça, né, Cléber? Não coloca mais a mão na cabeça, porque é muito seguro. A gente é Bom, muito seguro daquilo que a gente se isso. propôs a fazer. É isso, né, gente? Acho que a nossa conversa,
que eu posso dizer que foi uma conversa, né? Que foi muita troca. A gente Bem aprende, leve, né? por mais que a gente já tenha contato, eu e a Mayara já temos contato com vocês, a gente sempre aprende, né? Não tem como a gente não aprender cada vez mais que a gente escuta essa experiência de vida, né? De carreira que vocês trazem aí, essa bagagem que é muito importante. Mas falando, e até para a gente começar e a encerrar esse nosso importante encontro, falando de dicas, né? Quais são as dicas que vocês conseguem aí trazer para os nossos telespectadores, os nossos seguidores, né? Para essas pessoas que muitas vezes estão chegando aqui na empresa, estão iniciando no mercado de trabalho e que têm esse interesse de chegar aí a esse lugar que vocês hoje ocupam, né? De crescimento profissional. Quais são as dicas que vocês dão para essas pessoas? Uma dica que eu acho que bem importante é ser curioso. Eu acho que a pessoa ela tem que saber como as coisas são feitas, né? Embora não esteja dentro da sua função, embora não esteja dentro do que a pessoa está ali para fazer, mas ela tem que ser curiosa, né? Saber como faz tudo. Ter atitude. Atitude é tudo dentro de uma pessoa que ela quer evoluir, quer crescer, né? Ela não se preocupar com o que os outros falam, porque no nosso dia a dia a gente encontra muitas pessoas que às vezes quer puxar a gente para baixo, né? Então, se eu estou preocupado com o que o outro está falando, tu faz isso porque tu é babão, tu faz isso, a pessoa não vai conseguir evoluir, não vai conseguir crescer. E aquele que critica, ele não cresce, e você acaba não crescendo junto, né? Então, ser curioso, ter atitude, e estar próximo de quem realmente quer evoluir dentro da empresa, né? Hoje eu ensino isso até para o meu filho. Nunca esteja perto de quem fala mal da empresa. Eu tive isso para minha vida toda dentro da empresa, mas eu me mantinha distante, porque você acaba se contaminando. Então, a gente acaba ensinando isso para os nossos profissionais também, né? Então, a gente precisa ter curiosidade, precisa ter atitude e querer evoluir. E aproveitar as oportunidades. Sim. Às vezes as oportunidades estão ali na sua frente e você não está vendo que a oportunidade chegou porque você está preocupado com outras coisas e acaba não vendo que a oportunidade está na sua frente, né? Isso é certo, Carlinhos. Eu vejo assim, meninas, hoje a gente se preocupa com o outro. O que o outro pensa. Você não se preocupa com você. Eu acredito que a partir do momento que você se preocupa, onde é que eu quero chegar? Eu pensei isso quando eu era embalador, em 89 eu era embalador. Meu primeiro emprego foi de embalador. E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar até onde? Eu quero ser sempre embalador? E uma pessoa disse para mim, você só chega onde você quiser. E isso eu prego para os meus colaboradores. Você tem que saber o que é que você quer. Você tem que almejar alguma coisa na sua vida. Porque às vezes eles querem a promoção. Eles querem ganhar mais, eles querem ter uma vida melhor, eles querem ter um carro. Mas você está fazendo o que para isso? Não é porque, chefe, tem que estudar. Sim, mas como é que tu quer aprender sem estudar? Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que ter uma noção daquilo que você quer. Se você não tiver noção daquilo que você quer, você em lugar nenhum chegará. Então eu prego muito o desafio de que você tem que estar preparado quando chegar a oportunidade para você. Chegou uma oportunidade para um determinado funcionário. Eu disse, a sua vez chegou. Ele disse, mas a faculdade eu não tenho, chefe. Mas você lembra que ano passado eu pedi para você fazer? E você botou empecilhos para fazer? Então aí você está colhendo agora o que você plantou no passado. Você não fez. Então se você tivesse me escutado, se você tivesse feito aquilo que eu lhe pedi, eu sugeri, eu não pedi para, não determinei, faça. Eu disse sim, faça sim que é melhor. Então eu acredito que o que eu tenho de deixar de aprendizado para qualquer um é saber onde você quer chegar. Se você quer ter um carro, você quer ter uma faculdade, você quer ter uma família, se você quer ter um bom emprego, ou se você quer ficar na mesmice, esperando que as outras pessoas lhe ajudem, porque ninguém vai te abrir as mãos e dizer, venha pra cá que eu vou lhe proteger, vou lhe dar tudo que você quer. Você tem que arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que é o melhor para você. É o que eu faço, é o que eu prego e é o que eu almejo para a vida, não só minha, mas dos meus colaboradores. Enquanto eu estiver na gestão, é isso que eu vou pregar. Porque eu acho que aquilo que a gente prega e se sente feliz, a gente consegue estar distribuindo para que aqueles que querem alguma coisa, certo? E você sai de perto de mim se você não quer nada. Você não quer nada na sua vida,
eu quero alguma coisa na minha. Então, o recado que eu dou é esse. E seja sempre fiel a Deus. Eita, chega, eu fiquei impactada. Gente, estamos chegando ao fim, viu, da nossa conversa. Já, Mayara. Já. Tá tão boa, mas eu não sei o Não que. é, ó. Passou tão rápido, Passou né, tão rápido É. que... Olha aí. Tá O vendo? combinado, Nem Cleber, o sentiu, combinado, ó. nem Ó, o sentiu, combinado. né? Passou rapidinho, nem sentimos. Eu espero que para vocês, né, os nossos seguidores, a conversa também tenha sido tão leve como foi aqui, né? Eu quero agradecer vocês dois por terem topado, né, participar desse projeto que deixa tanta dica, né? Eu acredito que pra gente, se a gente se inspirou, né? Eu me inspirei mais um pouco na história de vocês, viu? Que a gente conversa, que a gente acompanha, mas nada do que esse contato, essa conexão, e eu tenho certeza que vocês inspiraram muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que nos seguem. Então é uma honra ter vocês dois aqui, é uma honra tê-los, né, no grupo Centerbox, né, que a gente possa vir outras vezes, né, para conversar sobre outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, pessoal, fica as dicas. Eu acho que não só agora no final, mas durante cada frase, cada palavra, cada exemplo que vocês trouxeram, eu acho que deixou muitas dicas bacanas. E como a Jéssica falou, nada extraordinário. Eu acho que é o viver, né? Viver através de desafios, mas como você finalizou muito bem, né? O foco. Se eu tenho foco, eu sei onde eu posso chegar e não importa quem está do meu lado, eu vou seguir caminhando em direção ao meu foco. E eu queria abrir, né, para que vocês deixassem as considerações finais, para a gente encerrar esse episódio, essa conversa que foi tão bacana, né, Jéssica? Foi Tão leve. maravilhoso. Bom, eu quero agradecer, né, pelo convite, né, como falei no início. É muito bom, né, quando a gente é visto, ainda mais pelo tema, né? Pessoa inspiradora, que estamos né? aqui, é forte, estamos inspirando pessoas, viu, Cleber? Então é bem forte. Então, assim, agradecer pelo convite, né? Me senti honrado, né, pelo convite. O que a gente falou que possa ter ajudado outras pessoas que queiram crescer, queiram ser promovidos, né? Que queiram evoluir numa carreira dentro da empresa, né? Que essas pessoas possam pegar isso como dica, né? E agradecer a vocês por tudo que conduziu aqui, que estava um pouco nervoso, mas deu tudo certo. Eu, particularmente, adorei a escolha de vocês. Não, o Carlinhos, eu me dou muito bem com o Carlinhos. Né, Carlinhos? Graças a Deus nós estamos muito bem, né, Se Cleber? dá muito bem, graças a Deus. Também de vez em quando chamando para comer pão, para ter uma... Mas as pessoas escolhidas certas torna-se prazeroso. No início eu estava meio apreensivo assim, eu disse, meu Deus do céu, o que será isso? Aí uma conversa saudável, uma conversa que eu me senti muito bem, muito à vontade em falar, certo? Para dominar uma conversa dessa, eu, sinceramente, vocês duas se saíram muito bem. Olha, feedback, Maia. Vocês se saíram, estão melhorando, já estão melhorando cada dia que passa, né? Eu não Eu não aguento. aguento essa. Eu, como gestor, eu fico honrado. Honrado de ser escolhido, né? Porque só eu coloquei, eu saí no Instagram agora, semana passada, e foi bombardeado meu celular, mas tu não é ativo, não sei o quê, tu não fala muito no Instagram. Eu disse, não, é porque eu não tô sem tempo. E eu vi o quanto eu sou querido, isso aí. E a empresa traz muito pra gente. Um momento desse aqui é muito satisfatório, muito prazeroso. E a gente, quando sai daqui, a gente, como eu sou importante para a empresa. Como eu sou importante. E eu fico muito feliz mesmo. Me sinto à vontade. Eu fico aqui o resto da tarde pra gente conversar, sem problema nenhum, pessoal. Ok. Tem gente comemorando, viu, por isso? Viu, Cleber? Bom, gente, é isso, né? Foi muito bacana, foi muito bom a nossa troca com vocês e com os nossos seguidores. Estamos encerrando. Faltou o ar, né, Mayara? Não dá pra vocês interagirem na câmera, mas a gente tá sentindo lá, Jéssica, tá. com certeza. Estamos encerrando o nosso encontro, o nosso episódio do podcast. E já deixo a mensagem aí para os nossos seguidores. Muito obrigado, né, por vocês estarem nos acompanhando, né, em todos os nossos encontros. E aqueles que ainda não nos seguem nas redes sociais, não deixem de fazer.
né? Além das nossas redes Spotify, YouTube, nós também temos o nosso Instagram, né, do @RH Grupo Centerbox. Então, nos acompanhe que lá vai ter muito mais dica, além, claro, né, da divulgação dos nossos podcasts, tá certo? E é isso. Até mais, a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau!